durante essa semana. Vamos orar ao Senhor. Pastor Antônio Cláudio é o preletor da noite, está com os irmãos aqui ontem já pregando e hoje vai dar continuidade. Vem cá, meus irmãos, vamos pedir a bênção de Deus para que Deus venha falar conosco. Ficamos em pé, igreja. Vamos orar para que Deus venha falar conosco. Deus querido, usa o teu filho como canal de bênção para falar conosco, Pai. Deus continua abençoando o teu filho, o ministério do teu filho e abençoa o teu filho em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glória a Jesus. Os irmãos podem se assentar, por favor. Oh, glória a Jesus. Gente boa de Deus, gente boa que segue a Jesus, mas segue de verdade mesmo, não é só no Twitter, no blog não, né? Mas segue na vida mesmo, né? Que bom que vocês estão aqui nessa noite, cada um de vocês. Eu espero que você sinta paz aqui. Eu espero que você sinta alegria, sinta felicidade, sobretudo espiritual. Porque onde está o Espírito de Deus, aí há paz. Onde está o Espírito de Deus, aí há alegria, a liberdade, a felicidade. E eu tenho uma notícia para você, e eu sei que você já sabe disso. O Espírito amoroso do Senhor está conosco aqui nessa noite. Amém? Você crê de todo o coração? Há algo que nós não vemos, mas que está conosco. Algo que não vemos. Deus que é invisível, é Espírito, e Ele está conosco. E Ele é a razão de nós nos reunirmos aqui nessa noite. Que bom que você veio. Que bom que você veio. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio. Eu sou casado com a Rose e temos 3 filhos, o Israel, o Marcel e o Christian. Eu gosto muito de falar da minha família, né? O Israel e o Marcel já casaram e o Christian é o único solteiro lá em casa, tem 15 anos. O Israel casou com a Pati e o Marcel casou com a Tati. Eu já falei ontem, o Christian não gosta, mas agora deveria ser uma Nath, né, na frente. Eu ajudo o trabalho missionário lá na Índia desde 1994, né? A primeira vez que eu fui para a Índia foi em 94. Eu ajudo a missão Índia Evangelical Team. Em português é Equipe de Evangelização da Índia. É um trabalho missionário que começou em 1973. O fundador é o pastor P.G. Varghese, ou P.G. Varghese. Na Índia costuma abreviar os primeiros nomes e chamar pelo sobrenome. Lá na Índia, os irmãos me chamam de AC, que é a abreviatura de Antônio Cláudio. E alguns me chamam de D'Souza, que é o meu sobrenome de Souza. Eu gosto muito desse trabalho que começa abrindo escolas para os filhos dos Dalits, né, que é o povo na Índia que não tem direito a nada. O sistema de castas que ainda existe devido à tradição da religião hindu, que é mais de 80% do povo da Índia da religião hindu. Então o sistema de castas ainda existe. Tem os Brahmanes, os Vaishyas, os Kshatriyas e os Sudras. São as 4 castas básicas. Depois tem essa gente que eles chamam sem casta, chamam mortos-vivos. Triste, né? Chamar alguém de morto-vivo. Intouchable, intocável. Chamam de párias e de Dalits. Ainda hoje, no século XXI, quando um Dalit entra no ambiente que, como diz lá na Índia, tem pessoas de casta, ele entra andando de costa e varrendo onde ele pisa, porque os outros entendem que só aonde ele pisa ele contamina as outras pessoas. E os filhos dos Dalits não têm direito à escola. Então eu gosto que a missão, eles começam abrindo escolas para os filhos dos Dalits e a partir daí são plantadas as igrejas. O último número que eu tive é que nós começamos a contar em 95 e foram abertas 3.018 e depois 4.032, deu 7.050 escolas. E igrejas foram 7.772, quase tudo número 7, né?
mas ainda é muito pouco diante da necessidade de um país que tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. É claro que ser missionário não é para ir para um lugar longe, né? Cada um de nós somos missionários porque nós, como eu falei ontem, a nossa missão é iluminar espiritualmente o mundo. Todos nós somos missionários, né? Todos nós somos missionários. A missão não quer dizer que você precisa ir para um lugar longe. O trabalho missionário começa na sua família, onde você trabalha, né? Ali é o seu candeeiro, né? É o lugar onde você deve brilhar. E isso é muito simples. Jesus diz que isso quer dizer: as pessoas vejam o que você faz e glorifiquem a Deus. É o que a gente faz que manifesta Deus. É o que a gente faz que manifesta a glória de Deus. Por isso é uma responsabilidade muito grande. Eu vim contar de uma história de um missionário que, no tempo da cortina de ferro, na Romênia, ele estava preso. E prenderam na mesma cadeia que ele, uma pessoa, um homem, que muito ferido. Esse homem foi preso muito ferido, à beira da morte até. E quando ele entrou na mesma cadeia que esse seguidor de Cristo, esse seguidor de Cristo disse: você me permite orar por você? E aquele homem revoltado disse: não, eu não sou ateu, eu não quero que ore por mim, fica longe de mim, eu não quero oração porque eu não creio em Deus. Aí aquele outro presidiário, seguidor de Jesus, ele disse: tá bom. E não falou mais de orar, mas ele cuidou das feridas, curou as feridas daquele homem, cuidava daquele homem. Como a comida que vinha no presídio era muito pouca, ele repartia metade da comida dele todo dia com o outro. Todo dia ele repartia metade da comida, ele comia só metade e achava que o outro precisava se fortalecer, precisava de mais comida. Até que chegou um dia que essa pessoa disse: você é desse jeito porque você segue a Jesus? Ele disse: eu sigo a Jesus. Ele disse: então eu também quero seguir a Jesus. É o que a gente faz que glorifica a Deus. Cada um de nós, às vezes o seu candeeiro, o lugar onde você deve brilhar é, por exemplo, aquele que trabalha no táxi, né? Ali é o lugar que você deve brilhar. Ou na mecânica, onde você trabalha, na escola, na faculdade, ali é o seu candeeiro. Ali que Jesus disse: as pessoas vejam as suas obras, vejam como você é, vejam o que você faz e glorifiquem a Deus. Essa noite eu gostaria de falar desse aspecto tão importante do trabalho missionário, que é glorificar a Deus dessa forma, manifestar a glória de Deus dessa forma. Às vezes a gente tem uma ideia diferente da glória de Deus, e daqui a alguns minutos eu gostaria de falar sobre isso, né? Antes eu queria cantar uma canção, eu vou ajeitar um pouquinho aqui. Perdoa falar isso para vocês, mas um tempo atrás eu ganhei um prêmio muito importante. A minha família ficou muito orgulhosa de mim por causa do prêmio que eu ganhei. Dizem que a modéstia é a vaidade atrás da porta, então perdoa a falta de modéstia, né? Eu ganhei um prêmio muito importante como o missionário mais... Deixa eu até tomar um golinho d'água. Eu ganhei um prêmio como o missionário mais desajeitado do Brasil. É claro que o prêmio é brincadeira, mas os motivos são verdadeiros. O pior deles, irmão, que já aconteceu e aconteceu de verdade. Eu estava falando sobre a brincadeira de esconde-esconde, né? Falando como é que é o esconde-esconde lá na Índia, que chama Hide and Seek, e lá no Japão, que chama Kakurema. E eu fui fazer um menininho que vai bater cara. Isso numa igreja lá em Campinas, a igreja em Reforma, e era uma igreja relativamente grande, e tinha atrás de mim assim, igual aqui, uma cortina assim, que ia de fora a fora. E eu fui fazer um menininho que
ia bater cara, né? E eu fui, e eu olhei aquela cortina e eu estava certo que tinha uma parede atrás da cortina. Mas só quando eu debrucei, que eu encostei ali, que eu descobri que não tinha não. Aí eu descobri que atrás daquela parede tinha só o tanque batismal cheio d'água. Eu caí lá dentro. Eu tive que sair pelos fundos e voltar outro dia para tentar pregar naquela igreja, que não foi fácil. Por isso eu vou pedir um pouquinho de paciência só para ajeitar aqui. Essa canção ela é uma canção missionária e eu gosto muito de cantar essa canção porque ela fala primeiro comigo, né? Ela me desafia. Essa pergunta me desafia, porque a pergunta é: se acaso eu não for, então quem irá? Como eu disse, você ser missionário pode ser aqui perto da sua família, mas algumas pessoas Deus tem um plano específico, como teve na minha vida, de me levar à Índia e de dizer: eu preciso que você trabalhe aqui, né? Ainda não há nem 2% de cristãos na Índia, contando católicos e protestantes. A maioria nunca ouviu falar de Jesus, não sabe nem o que é, nem a história. E essa canção diz, primeiro é o quem irá, lá na técnica lá, quem irá, né? E essa canção me pergunta: se acaso eu não for, quem irá? Né? Tanta gente sofrendo e chorando sem a Deus conhecer. É quando eu penso que eu não posso calar-me mais, seu amor levar. Se nada eu fizer, saberão
esperar mais. Não dá para ter outras prioridades. Gente, nós estamos falando aqui ontem, desde o texto lá que já foi lido aqui. Talvez não seja necessário ler de novo sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus. Jesus dizendo que não havia tempo nem para comer, que era um momento de ter pressa, que era preciso fazer a vontade de Deus. Era preciso ele manifestar a Deus. Ele não tinha tempo para nada, porque ele tinha que manifestar a Deus. Porque ele era Deus. Ele tinha que manifestar a glória de Deus através das coisas que ele fazia. E como ele está vivo através daquilo que ele faz. Mas assim, sabe que o meu inglês ele é muito simplesinho, né? Muito simplesinho. Mas eu preciso pregar em inglês quando eu saio fora do Brasil. Lá na Índia eu preciso pregar em inglês. E eu comecei a decorar os versículos. E eu lembro que a primeira mensagem que eu preguei em inglês, eu vou dizer um pedacinho aqui para você. Eu disse assim, numa campanha missionária, eu disse: God so loved the world that He gave His only begotten Son. É João 3,16. Deus amou o mundo que deu ao mundo a seu único, unigênito Filho. E eu emendei e disse: And the Son of God so loved the world that He gave His only begotten Church. Se você entender um pouquinho inglês, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho. E o Filho amou o mundo de tal maneira que deu a sua igreja. Que deu a sua igreja, a sua única igreja. Assim como o Filho veio para manifestar a glória de Deus, o Filho de Deus enviou a igreja para manifestar a glória de Deus. Aleluia, Deus! Para manifestar a glória de Deus. Eu espero que a glória de Deus encha esse lugar. Eu espero que a glória de Deus encha a sua vida. Eu espero que você entenda o que é que Deus espera de você. E o que significa manifestar a glória de Deus e entender que essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Eu gostaria de ler um texto com você que está em 2 Coríntios. Eu vou ajudar você. Pode você quiser ficar em pé ou sentado mesmo, que eu vou ficar em pé, se você quiser. Pode continuar sentado. 2 Coríntios, eu vou ajudar você a dar uma dica importante para você encontrar rápido. 2 Coríntios fica depois de 1 Coríntios. Agora vai, né? 2 Coríntios capítulo 8. Está falando da vontade de Deus aqui. Não somente fizeram como nós esperávamos, mas também assim mesmo se entregaram ou se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós, e depois ao próximo, pela vontade de Deus. Pode sentar. Pela vontade de Deus. A vontade de Deus então significava uma entrega, de se dar a Deus e de se entregar, de se dar ao próximo. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui nesse texto, a história toda, ele está dizendo assim: olha o que a graça de Deus está fazendo lá na igreja da Macedônia. Eu espero poder usar essa expressão para vocês aqui, nesse primeiro culto, primeiro encontro missionário. Quer dizer assim: olha o que a graça de Deus está fazendo na igreja do Jardim Maristela. Olha o que a graça de Deus está fazendo lá. Por quê? O que estava acontecendo lá na Macedônia? E o apóstolo Paulo, falando uma igreja abastada de Corinto, dizendo: aqueles irmãozinhos que eram pobres de dinheiro, mas ricos de generosidade, quando foi preciso fazer uma ajuda para os irmãos da Judéia, que estavam em grande dificuldade,
eles suplicaram para que não os tirassem da lista dos que queriam ajudar. Você entende isso? Os irmãos da Judéia estavam em grande dificuldade, então passaram nas igrejas uma lista daqueles que poderiam ajudar. Só que os irmãozinhos da Macedônia eram tão pobres quanto aqueles que eles desejavam ajudar. O normal seria dizer: não, vocês não se incomodem, não se preocupem vocês com isso, vocês não precisam se incomodar com isso. Por quê? Porque vocês são tão pobres quanto aqueles que estão em dificuldade. Eles suplicaram, dizendo: gente, por favor, deixa a gente participar, não tira a gente da lista, não. E aí o apóstolo Paulo dizendo: sabe de uma coisa, irmãos? Os irmãozinhos da Macedônia fizeram mais do que todo mundo, até do que vocês, proporcionalmente falando. Sabe por quê? Porque primeiro eles se entregaram ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se entregaram ao próximo também. Eles fizeram uma entrega. O começo da manifestação de Deus, que Deus se manifestou através daquilo que eles fizeram, a tal ponto do apóstolo Paulo dizer: olha o que a graça de Deus fez na vida daqueles irmãos. Olha o que a graça de Deus fez na vida dos irmãozinhos e dos irmãos do Jardim Maristério. Olha o que é a graça de Deus, porque eles manifestaram a Deus através daquilo que eles fizeram. Mas por que eles fizeram? Porque eles fizeram primeiro uma entrega. Deus e uma entrega. Gente, a vontade de Deus, quando Jesus está falando assim, da vontade de Deus, eu vou fazer só um parênteses aqui para explicar isso, esperançoso que todos vocês entendam isso dessa noite. O resumo de tudo que é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Se a gente for resumir numa coisa só, a vontade de Deus é que a gente ame a Deus e ame ao próximo também. Quando perguntaram para Jesus: se o senhor puder resumir numa frase toda a lei, toda a vontade de Deus, tudo que existe de princípios, de conceitos, de definições, o senhor consegue definir isso numa frase só? Ele disse: claro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Isso resume tudo que você pensa a respeito do que é fazer a vontade de Deus. Sabe que lá em Êxodo capítulo 20, quando Deus deu os princípios mais altos, esses aqui, os princípios mais altos que foram para dentro da arca, a outra lei de Moisés ficou fora da arca. Essa aqui eram os princípios mais altos, que se resumem numa coisa: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Aqui existem 10 princípios, 4 dizem respeito a amar a Deus e 6 dizem respeito a amar o próximo. Por exemplo, amar a Deus e não ter outros deuses além dele. Amar a Deus e não fazer imagens de esculturas para colocar no lugar dele. Amar a Deus e não usar o nome de Deus em vão. Amar a Deus e respeitar o nome de Deus. Amar a Deus acima do seu desejo de ganhar dinheiro do seu trabalho. Por isso aquele conceito do Shabat, que era separar um dia para falar que Deus estava acima da terra do seu desejo de ganhar dinheiro. Então é amar a Deus acima do dinheiro. E depois, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não tirarás falso testemunho, não cobiçarás. O apóstolo Paulo disse: tudo isso se resume numa coisa só: amar o próximo como a si mesmo. Então fica muito, eu não vou entrar, eu vou ter que passar daqui para diante, mas se você entender, até a ceia, o vinho representa amar a Deus. O vinho é símbolo do amor. O pão, quando você parte, representa amar o próximo. Eu gostaria até de falar disso, mas hoje eu não tenho tempo. Mas pode ter certeza que tudo que se resume à vontade de Deus é amar a Deus
e amar o próximo. O apóstolo Paulo está falando dos irmãozinhos da Macedônia. Gente, eles manifestaram a Deus. Eles manifestam a Deus através daquilo que eles fizeram e daquilo que eles fazem. Sabe por que eles manifestam a Deus? Eles manifestam a glória de Deus porque eles entenderam que a vontade de Deus é amar a Deus e amar o próximo. Eles entenderam que a vontade de Deus é se dar a Deus e se dar ao próximo. Eles compreenderam, discerniram no seu coração que o começo de tudo isso é se entregar a Deus e se entregar ao próximo. Gente, me deixa adiantar, porque eu quero compartilhar com você do Espírito de Deus nessa noite, dizendo que a glória de Deus, ela não acontece por acaso. Há uma sequência interessante que eu gostaria de ler ainda, pode ficar sentado. Só queria que você abrisse em 2 Crônicas, capítulo 7. É um texto do Antigo Testamento, mas ele tem uma sequência. É algo espiritual. A escritura só, a letra só, ela mata, mas o Espírito dá vida. E eu quero partilhar o que eu recebi do Espírito a respeito dessa sequência aqui. O texto na linguagem de hoje diz assim: e quando Salomão acabou de fazer uma oração de entrega, desceu fogo do céu e consumiu os sacrifícios que ele havia entregue. E então a glória de Deus encheu todo aquele lugar. Escute bem, há uma sequência interessante sobre a manifestação da glória de Deus. Em primeiro lugar, eu vou aqui pedir a você para participar dessa mensagem agora. Nós vamos pregar juntos aqui. Em primeiro lugar, Salomão fez uma entrega. Por favor, repita, todos vocês juntos, diga assim: primeiro a entrega. Primeiro a entrega. Depois que ele fez uma entrega, então veio o fogo e consumiu o que ele entregou. Diga, depois o fogo. Depois o fogo. E depois que veio o fogo e consumiu o que ele entregou, então a glória encheu aquele lugar. Diga, depois a glória. Depois a glória. Eu peço a você que, por favor, preste toda atenção agora, que nós vamos fazer um negócio que é muito difícil agora. Eu vou falar os três e depois vou dar a oportunidade para você falar os três juntos. Escute primeiro. Primeiro a entrega, depois o fogo e depois a glória. Vamos ver vocês? Primeiro a entrega, depois o fogo, depois a glória. Se chegar na sua casa, você não se lembrar disso. Chegar em casa, você disser para a esposa: bem, como é que era mesmo? A primeira é a glória? Não. Primeiro é o... Não. Aí você pega o dicionário. Quando você pegar o dicionário, você vai lembrar, sabe? Porque no dicionário, primeiro vem o E. Aí você vai lembrar: sim, primeiro é a entrega. No dicionário é depois do E que vem o F. Então é depois da entrega que vem o fogo. No dicionário é depois do F que vem o G. É depois do fogo que vem a glória. Escute, por favor, em nenhum dicionário o G vem antes do F. Em nenhum dicionário o F vem antes do E. Escute o que eu quero partilhar do Espírito amoroso e benigno de Deus. Escute, por favor, porque isso é muito sério. Não há glória se não houver fogo. E não há fogo se não houver a entrega. Repita isso, por favor. Diga: não há glória. Não há glória. Se não houver fogo. Se não houver fogo. Não há fogo. Não há fogo. Se não houver a entrega. Se não houver a entrega. Só mais uma coisa, diga: para que haja uma grande glória. Para que haja uma grande glória. Precisa haver um grande fogo. Precisa haver um grande fogo. Para que haja um grande fogo. Para que haja um grande fogo. Precisa haver uma grande entrega. Precisa haver uma grande
Deus está fazendo na igreja da Macedônia, porque eles se entregaram a Deus, e eles se entregaram. Escute, eu vou dizer uma coisa muito séria aqui. Eu não sei se você vive na mesma dimensão que eu, enxerga o mundo, ou enxerga a situação atual, até mesmo da igreja, com os mesmos olhos que eu enxergo. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, de que não existe na igreja, falando de um aspecto geral, contando as igrejas também, não existe nada que seja mais falsificado hoje em dia do que a manifestação de Deus, a glória de Deus. Para você ter uma ideia, há um tempo atrás, milhões de pessoas foram para Toronto, lá na igreja Catch the Fire, pega o fogo, pagava $30 para entrar, precisou linhas aéreas novas, né? Construíram restaurantes, hotéis, para abrigar a demanda de milhões de pessoas que foram atrás daquele fogo, daquela glória, daquela manifestação de Deus. Ali, os irmãozinhos, um andava com o outro assim na coleira, aí o irmão levanta até a perninha no pilar da igreja, outro imita macaco, outro imita águia, outro imita. Tem no YouTube, uma mulher disse assim que Deus apareceu de gravata para ela, e na gravata de Deus tinha um lobo, e Deus falou: você imita um lobo para mim? Ela disse: claro que eu imito, Deus, e aqui vai. E aquela gente que começava a rir não parava mais. Não tinha pregação, não tinha mensagem. Pastor, não sei se vai se lembrar disso. Gente aqui no Brasil, atrás daquela unção, daquela manifestação de Deus, a nova unção, a nova manifestação de Deus. Agora, simplesmente, o pastor Paul Gronde, você pode ver isso na internet. Hoje a internet é fácil porque você pode comprovar tudo que a gente fala, né? O pastor Paul Gronde, que era o líder daquela igreja, hoje simplesmente ele veio a público para dizer: gente, me desculpa, me perdoa, porque eu tenho que dizer a vocês que aquilo não era manifestação de Deus, aquilo não era manifestação real de Deus. E ele chegou a dizer que aquilo era manifestação demoníaca. Palavra dele, não minha, porque eu não usaria uma coisa tão grave como ele falou. Ele disse: porque o fruto de tudo aquilo foi podre. Foi podre. Não provocou mudança na vida de ninguém. Imitar cachorro, imitar águia, dar risada. Não provocou mudança na vida de ninguém. Não teve fruto espiritual. Não propagou o reino de Deus. Não foi, ele disse, resumindo, manifestação real de Deus. Gente, eu fui só vou contar mais um caso assim. Eu fui para Tocantins pregar no centenário de uma denominação. Acabei descobrindo um esquema de gente que revela as coisas na igreja, falsas revelações. Eu viajei do lado de um rapaz de Palmas para Tocantins. Ele falou: eu não vou em igreja, meu irmão. Ele disse: eu acho que Deus nem vai me perdoar pelo que eu fazia. Aí eu fui conversando com ele, falando: filhinho, mas você fazia o quê? E ele contou para mim: eu trabalhava para esse pessoal que revela. Como assim, filho? Por exemplo, o camarada veio pregar em novembro aqui no Jardim Maristério. Então ele disse: eu e mais 2 amigos meus, em setembro a gente vinha umas 2, 3 fins de semana aqui na igreja. E a gente anota o nome de todo mundo, a placa do carro, né? E a gente passava para o camarada que revela. Aí ele faz questão de chegar na hora do culto, não conhece ninguém, e todo mundo fica assombrado, porque até a placa do carro ele sabe. Só que ele fica tomando água e ele fica lendo. Você pode ver na internet o profeta do Orkut ou do Facebook, que quando ele vai na igreja ele pesquisa no Facebook. Para que isso, gente? Porque ele tem que falsificar a manifestação de Deus, porque a glória de Deus não acontece assim por acaso.
Se quiser o que é real, tem que começar da entrega e tem que passar pelo fogo. Aí a glória de Deus vai se manifestar. Aí Deus vai se manifestar. Mas essas pessoas querem fazer isso? Querem nada. E a única opção são falsas profecias, falsas curas, marketing, dinheiro envolvido, tem que falsificar. Mas eu tenho esperança, meu irmão, que você se abrace ao que é verdadeiro, ao que é original, ao que é genuíno, que vocês entendam que Deus é poderoso e Ele se manifesta, e Ele manifesta a sua glória de uma forma real, mas você tem que seguir o roteiro que Ele dá. Primeiro a entrega, depois o fogo. Aí Deus vai manifestar. Primeiro a entrega. O Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. A versão em inglês diz: commit your way to the Lord. Entrega o teu caminho ao Senhor, é igualzinho. Trust in Him, confia nele, é igual. Mas eu gosto da terceira parte em inglês que diz: and He will act. E Deus vai agir. Depois que você faz uma entrega, Deus vai se manifestar. Deus vai agir. Eu estou repetindo diversas vezes isso, que eu quero que você guarde no seu coração e você entenda isso. Qual é a verdadeira manifestação de Deus? Qual é a vontade de Deus? Depois que você fizer uma entrega, and He will act, Deus vai agir poderosamente, a ponto da gente poder dizer o que o apóstolo Paulo disse da Macedônia, a gente dizer de vocês: olha o que o poder de Deus está fazendo na igreja do Jardim Maristério. De uma forma real, genuína, de Deus. Sabe que lá na Índia, um rapaz, um dia no culto, ele saiu do seu lugar chorando, um dilúvio de lágrimas caía dos olhos dele. E ele veio à frente. E na Índia é comum colocar um cesto parecido com esse aqui, só que é bem grandão, para as pessoas trazerem ofertas. Mas o cesto é bem grande, é bem parecido com esse. Só que é grande porque os irmãos trazem de oferta lá na Índia, às vezes um cacho de banana. Sabia que banana é uma palavra indiana? Significa dedo. Trazem mangos, mangas. Então o cesto é grande. E o rapaz saiu do seu lugar. Surpreendentemente, ele entrou dentro do cesto da oferta. E ele começou a chorar dentro do cesto da oferta e a orar. E a sua oração era: a minha vida é a oferta. A minha vida é a oferta. Ele estava fazendo uma grande entrega a Deus em amor. Depois de entrega, meu irmão, precisa haver o fogo. Escute, por favor, entenda isso nessa noite. Não dá para você passar da entrega para manifestação real de Deus, para a glória de Deus. Eu estou falando o que o Espírito de Deus me mandou falar. Eu não posso falar nada diferente do que o Espírito de Deus me mandou falar. Eu posso enganar vocês. Não posso diminuir a mensagem ou baratear a mensagem. Não posso facilitar nada para ninguém. Eu tenho que falar o que o Espírito fala. Aleluia. Não dá para fazer a entrega e a glória já passar para a glória. É preciso que haja o fogo. Sabe por quê? Porque é o fogo que purifica aquilo que a gente está entregando, que é a nossa vida. Aleluia, Deus. Sem esse fogo, sem essa purificação, escute, nem eu, nem você somos aceitáveis a Deus. Pode tirar o cavalinho da chuva, como diz lá na minha cidade do interior. Não adianta você querer dar carteirada em Deus, porque você tem um cargo eclesiástico,
ou lá fora, secular. Eu vou usar meu próprio nome para não dar confusão, mas eu não posso entrar dentro do cesto da oferta e dizer: olha Deus, olha que quem está dentro do cesto da oferta hoje fazendo uma entrega é o Antônio Cláudio, hein, Deus? Os anjos até rolam no chão de tanto rir, né? O Antônio Cláudio não é aceitável a Deus só por ele mesmo. É preciso que seja purificado com fogo. Gente, ontem eu passei por cima de um assunto aqui que é muito importante. Que eu falei de João Batista. João Batista, ontem eu só mencionei João Batista, mas se João Batista fosse pastor hoje, né, pastor João Pedrosa? Quem seria membro da igreja de João Batista? A igreja dele fica no fim do mundo, você tem que pegar 5 conduções para chegar lá. O camarada veste uma roupa esquisita, né? Se for almoçar com ele, você está perdido, que ele come umas coisas que é só chinês que come, né? E a mais, João, lá em João capítulo 10, diz assim: João Batista nunca fez nenhum milagre. Quem é que quer participar de uma igreja em que o pastor nunca fez nenhum milagre? Mas ele disse assim, Jesus disse: mas nascido de mulher, não houve ninguém maior do que João, porque ele disse sempre a verdade. Aleluia! Quem é que quer participar de uma igreja onde o pastor diga a verdade? Ninguém vai querer participar. E qual é a verdade que ele disse? Ontem eu contei aqui, gente, que quando João Batista, depois de se encontrar com o rei do reino, que viria depois dos reinos desse mundo, como eu preguei ontem sobre Daniel 2, o reino que não tem fim. Quando João Batista se encontrou com o rei desse reino, queria bater no pé do Império Romano, e se cumpriu inteiramente o sonho de Nabucodonosor e a palavra de Deus através de Daniel. O povo já sabia o que é que João estava falando, e era uma coisa tremenda. Gente, o reino chegou, eu estive com o rei, o reino de Deus está entre nós, o reino de Deus chegou. Eles conheciam João Batista. João Batista nunca fez nenhum milagre, mas João Batista era o camarada que falava a verdade. Ninguém duvidava de João Batista. Quando todo mundo tinha medo de falar de Herodes, ele chegou: é assim, 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 que Deus está falando, e ele não aliviava para ninguém, não. O povo sabia. João Batista é um camarada que fala a verdade. Quem é que quer participar de uma igreja dessa? E qual é a verdade que João Batista falou? Aquela euforia toda que ele provocou quando ele disse, certamente lembrando da profecia de Daniel, quando ele começou a falar do reino, as pessoas logo diziam: mas João, e o que a gente faz, João, para entrar nesse reino, João? O que a gente faz? Aí a Bíblia conta lá em Lucas capítulo 3, depois você lê na sua casa. Chegaram os soldados e disseram: João, o que a gente faz, João? A gente quer entrar nesse reino. É o reino que nunca vai ter fim. É o reino de Deus. O que a gente faz? João Batista disse: se arrependa, gente. Se arrependa. Você que é soldado, não abuse mais da sua autoridade. E se arrependa. O cobrador de impostos: João, mas a gente faz o que, João? Eu também quero entrar nesse reino. O que a gente faz? João falava a verdade, e o povo sabia que se ele falou, ele está falando a verdade. Vocês, cobradores de impostos, arrependam-se dos seus pecados. Não cobre mais do que a lei permita.
E ele disse uma coisa importante, gente. E aqueles que se arrependem, eu vou batizar vocês. Quer dizer, aí você, ontem eu já falei, eu vou ter que repetir hoje. A palavra bapto não traduziram para o português, ficou em grego mesmo, não é verdade, pastor? Não traduziram bapto. Por quê? Outro dia eu preguei na igreja batista, meu primo é pastor da igreja batista, foi um encontro de pastores, e eu estava num quarto com 5 pastores batistas que não sabiam o que significa bapto. Eu falei, como que você é baptista e não sabe o que é bapto? Bapto é lavar, simplesmente lavar. Se talvez traduzisse para o português, a igreja batista tinha que se chamar Igreja da Lavação. Não ficava bonito. E o que é que João Batista está falando, gente? É importante você entender. Você quer entrar no reino de Deus? Se arrependa. Comece a agir de uma forma que você vai manifestar Deus na sua vida. E os que se arrependem, eu vou lavar vocês por fora num ritual chamado a cerimônia da purificação. Só que aqui que eu vou fazer é só um ritual. É só um ritual. É só um testemunho que você está dando. Igual semana que vem vai ter batismo. Os que vão se batizar vão estar dando um testemunho de algo que aconteceu dentro já. Mas ele disse, vocês que se arrependem, eu vou lavar vocês por fora, eu vou batizar vocês com água. Mas depois de mim, vem um que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele é mais poderoso do que eu. Ele vai batizar, ele está querendo dizer, ele vai lavar vocês por dentro, com espírito e com fogo. Sabe o que é isso, gente, que ele está falando? Hoje eu não tenho dúvida mais, eu já preguei em muitos lugares sobre isso. Ele está falando de batismo, de lavação, de lavar com o Espírito Santo, de batismo com o Espírito Santo. Eu creio de todo o coração em batismo com o Espírito Santo. Só que eu não creio que para você ser batizado com o Espírito Santo, alguém fala uma língua para você no seu ouvido. Fala, você fica falando aqui, eu suricanta lamas, até você enrolar a língua. Aí o camarada fica, suricanta lamas, suricanta lamas, suricanta lamas, suricanta lamas. Aí quando alguém já fala, foi batizado aqui, mais um. E ele marca a data e ele não se preocupa mais, porque ele já foi batizado. Eu afirmo a você, assim como João disse, os que se arrependem, eu lavo por fora, mas a coisa séria mesmo é que aquele que é mais poderoso que eu vai lavar por dentro. Mas sabe o que precisa para ser lavado com fogo, com o Espírito Santo? Precisa se arrepender, gente. João Batista falava a verdade. Não existe batismo com o Espírito Santo ou lavagem por dentro de uma pessoa que não se arrependeu de nada, que está achando que aquilo é mais um ritual, que aquilo é para ele ter um upgrade, que aquilo é para ele ter uma colocação melhor entre os irmãos. Então ele diz, desfrutem da minha presença, porque eu sou batizado com o Espírito Santo. Não era para nada disso. Ser lavado por dentro, a única coisa que interessa é ficar limpo por dentro. Por que eu procurei até, pastor Pedrosa, meu irmão, eu respeito o irmão como professor, né? Mas eu bati atrás, porque João Batista diz assim, aquele que é mais poderoso que eu, ele tem a pá. Aí eu fiquei vendo assim, como é que o agricultor, ele separa a palha do trigo, né? Todos os lugares que eu fui era um rastelo, né? Aí eu bati atrás da palavrinha lá em grego, até que achei que a melhor palavra ali é o rastelo mesmo. Ele tem na mão o rastelo.
Então Ele passa o rastelo por dentro de nós, para separar tudo que contamina. O ódio, a inveja, o egoísmo. Ele separa tudo aquilo. E aí, amorosamente, Ele põe fogo naquilo. Tem uma música que canta, né? Que fogo que queima o pecado, malícia, prostituição, inveja, glutonaria, ciúme, divisão, ira, porfíria, discórdia. E agora? Inimizade, porfíria. Manda fogo, fogo do Senhor. Manda, faz meu coração bater. Vai fogo, vai queimando aí. Vai queimando o ódio. Vai queimando a falta de perdão. Canta mais um pouquinho. Manda fogo, fogo do Senhor. Fogo. Fogo que nos sacia. Só quer misturar tudo quanto foi fogo nessa música. Mas esse é o fogo com o qual Jesus limpa por dentro. Escute, você quer a glória de Deus na sua vida? Você tem duas opções. Duas opções. Continua falsificando. Compra livro de hipnose para impressionar os irmãos, né? Porque tem muitos pastores hoje que compram livro de hipnose para impressionar os irmãos. Não é verdade, pastor? Curso de hipnose tem. Para quê? Para o camarada falsificar a manifestação de Deus. Aí o cordeiro lá faz, né, na internet também. Tudo aquilo que os pastores fazem. Continua falsificando, inventa mais golpes para dar nos irmãos. Aprende a entrevistar com meias verdades, meias palavras, né? Por exemplo, eu posso chegar aqui para o irmão e dizer: meu irmão, e aquela sua enfermidade no pescoço? Hã? Mas você tinha mesmo? Não, aí ele falou que foi curado só para me ajudar. Esse é o tipo do ajudador, né? E aí, irmão, aquela enfermidade que você tinha nas costas? Qual enfermidade? Não tem mais a enfermidade, meu irmão. Ele nem lembra mais da enfermidade. Alguns dizem assim: e aquela enfermidade? Ele disse assim: eu não tenho nenhuma enfermidade. Aí a pessoa diz: ah, mais um milagre aqui. Quem é que escutou ele dizer que não tem mais a enfermidade? Ele não falou que ele não tem mais a enfermidade, ele falou que ele nunca teve aquela enfermidade. Dois caminhos: continua falsificando, ou então faz uma entrega e deixa o fogo de Deus purificar a sua vida. Aí você não precisa falsificar nada, porque Deus vai se manifestar poderosamente. Depois do fogo, então a glória encheu aquele lugar. Eu vou contar só, vou terminar no tempo que o pastor disse. Segundo aspecto: primeiro a entrega a Deus e depois a entrega ao próximo. Há uma história que eu escrevi nesse livro novo também, que me pediram para incluir essa história. Eu não vou contar inteira, senão depois vocês, os que compraram ontem, não vão querer ler o livro. Mas eu quero encerrar. Uma vez me fizeram uma pergunta se eu poderia dizer uma coisa só de mais importante que aconteceu na Índia nesses 18 anos que eu estou lidando com a Índia semanalmente. Se eu podia separar uma coisa só, e eu disse claro que eu podia. A coisa mais importante que aconteceu na Índia, na minha vida, nesses 18 anos, foi ter conhecido um menininho no orfanato chamado Namastê. Eu não encontrei nem no livro e nem contando pessoalmente, e já virou telenovela a história desse menino. 36 dubladores da Rede Globo interpretaram cada um personagem.
E a Rádio 93 FM, no tempo da novela Caminho das Índias, ele passava um pouquinho da novela no rádio também, todo dia, contando a história desse menino. Agora está virando um filme lá no México, numa empresa chamada Camaleão Filmes. E eu não encontrei nem adjetivo para explicar o que é esse menininho. Eu tive que fazer uma comparação. Se você tiver boa vontade de entender por que eu tive que fazer a comparação. Eu disse assim, escrevi assim no livro: o oceano é feito de inúmeras gotinhas, minúsculas gotinhas. É assim que é o oceano. Agora, quando um ser humano é cheio do Espírito de Deus, o Espírito amoroso, santo, benigno, bondoso, compassivo, misericordioso, quando o ser humano é cheio do Espírito de Deus, eu escrevi, é a gotinha que contém um oceano dentro dele. Eu disse, o Namastê era uma gotinha que tinha um oceano dentro dele. Ou ainda é uma gotinha, não sei mais da história do que aconteceu com esse menino. Ele foi o ser humano, talvez, o mais cheio do Espírito Santo que eu conheci em minha vida. E olha que a minha mãe era uma mulher cheia do Espírito Santo. Minha mãe manifestava a Deus com uma charretinha no interior, que a charretinha era um mercadinho que ela supria de mantimentos todos os dias. Tinha um cavalo, chamava Periquito, e ela ia para os lugares pobres da cidade distribuir aquele mantimento. Ela desviava todo o dinheiro que meu pai dava para ela, para sapato novo, bolsa nova, vestido novo, para suprir de mantimento a charretinha. Mas com todo o amor e saudade que eu tenho da minha mãe, talvez o que o Namastê fazia, o que eu vi aquele menino fazer, talvez tenha sido o ser humano mais cheio do Espírito Santo. Ele não era mágico, ele era um menino como qualquer um outro. Só que a primeira vez que eu olhei para ele, eu despenquei a chorar e não entendi o que havia nos olhinhos daquele menino. Ele parecia imerso em algo espiritualmente amoroso. E eu não vou contar a história dele aqui inteira, mas só lembrar que a vida daquele menino até chegar no orfanato foi muito difícil. O pai dele era um drogado, mendigo, que a forma de ganhar dinheiro era espancando ele na rua. Espancava o filho, chicote, com lâminas, socos, pontapés. E o sentido daquilo, quando ele abordava um turista, uma pessoa está lá, começa a ver um homem agredindo uma criança daquele jeito, não entende, até que o homem diz: pense, dinheiro, me dá dinheiro. Aí a pessoa entende que se não der dinheiro, ele vai matar o filho. E aquilo tem um impacto emocional muito grande. Um músico acabou dando dinheiro para o pai do Namastê, todo o dinheiro que tinha, e o pai desse menino empurrou o menino. Como era uma quantia grande, $100, era muito dinheiro na Índia, aquele homem pegou o dinheiro e empurrou o menino, e esse menino foi levado no orfanato. E ele teve uma experiência tão profunda com o Espírito de Deus, de conversão, do seu espírito se unir ao Espírito de Deus em amor, e isso é vida espiritual. Aquele menino, um dia, cuidava das velhinhas e velhinhos ali de Farinabad, daquelas edificações pobres. Todo dia ele chegava naquelas casas dizendo: vovó, vim trazer o seu remédio. Vovô, hoje eu vou andar com o senhor, que é para que o senhor não pare antes da hora. E ele ia na cidade e ele via tudo que precisava naquelas casinhas, que é muito pior do que uma favela daqui. E ele ia na cidade e havia comerciantes que o ajudavam a ajudar aqueles velhinhos. O Namastê era um menino cheio de compaixão. Um dia ele ficou pensativo lá no portão, olhando para a rua, e ele desapareceu naquele dia. Por quê? Porque ele estava pensando que
quando ele veio para o orfanato, ele só tinha um irmãozinho, que tinha metade da idade dele. E ele começou a pensar que desde o momento que ele foi para o orfanato, o seu pai ganhava dinheiro espancando o seu irmãozinho. Então ele sumiu numa sexta-feira à tarde, e ele voltou de novo, apareceu de novo no sábado de tarde, de mão dada com o irmãozinho, que era metade do tamanho dele, mas tinha o mesmo tipo do cabelo, a cor da pele, os olhinhos. E o pai daqueles dois meninos, drogado, carrasco, cruel, veio andando um pouquinho atrás deles, uns 10 passos, e ficou parado lá na esquina esperando o desfecho do que ia acontecer. O Namastê veio até o portão e ele não entrou. Então a diretora daquele orfanato, a Carisma, correu encontrar com ele. E então ele não entrou, ele só disse o que ele veio fazer. Ele contou de um acordo que ele fez com o pai, que se o pai deixasse ele trazer o irmãozinho pequenininho para o orfanato, ele voltava com o pai para casa. Quer dizer, ele estava dando ao irmãozinho a vida dele, a bênção que ele tinha, a oportunidade de futuro, tudo ele estava entregando ao seu irmão, disposto a sofrer no lugar do irmão, porque ele sabia que o irmão estava sofrendo. E a irmã Carisma, eu vou contar só alguns detalhes para você poder ler o livro. A irmã Carisma não teve como não concordar com aquilo. Então, na despedida, o Namastê disse para o irmãozinho: você precisa ficar bem bonito para conhecer sua nova vida. Aqui vai ter gente que vai amar você. Você vai ficar bem. Nunca mais você vai comer resto de comida, nem fruta podre, porque é isso que os Dalits comem na Índia. Aqui você vai ter roupa limpinha, uma cama limpinha para dormir. Mas ele disse, mas isso não é o mais importante. Ele disse, aqui você vai conhecer Jesus. Aqui você vai saber o que é o reino de Deus. E quando você entender o que é o reino de Deus vai se instalar dentro de você, assim como se instalou dentro de mim. E você vai ser um seguidor de Cristo, assim como eu sou. Christian, seguidor de Cristo. A primeira coisa que o Namastê me disse quando eu conheci, com os olhinhos iluminados, que me fez chorar, ele olhou para mim e disse, I'm a Christian, sou seguidor de Cristo. Sabe, gente, o irmãozinho do Namastê ficou no orfanato, e naquela tarde de sábado o Namastê seguiu com seu pai naquela estrada inteira, com uma corda amarrada no seu pescoço. O pai tinha medo dele fugir. Tem um detalhe que é importante dizer: quanto menor a criança, mais esses carrascos drogados conseguem explorando a criança, batendo nela, né? Quanto menor, mais dinheiro ganha. A gente não entendia por que é que o pai concordou em trocar o pequenininho, com o qual ele podia ganhar mais dinheiro, pelo maiorzinho, com o qual ele não podia ganhar tanto dinheiro assim. Foi quando nós soubemos, e isso foi comprovado por 3 coleguinhas do orfanato e outras pessoas que viram também, que fazia parte daquele acordo. O Namastê concordou que o pai colocasse ácido nos olhinhos dele, e o Namastê ficou cego. E aí a gente entende o acordo, porque uma criança cega arrecada mais do que uma criança pequena, e um cego pode ser usado a vida toda cantando nas esquinas para pedir esmola. O Namastê deu a vista para o seu irmão, deu os seus olhos para o seu irmão, ele deu a sua vida para o seu irmãozinho. Ele foi visto cantando numa esquina, e eu não vou estragar você ler o livro, mas eu escrevi que o Namastê, aquele menino cego, está agora em esquinas que a gente não sabe da Índia,
iluminando a Índia. Iluminando a Índia. Um menino cego que está onde ele estiver, iluminando a Índia com a glória de Deus. Esse menino manifestou a Deus através daquilo que ele fez. Porque, meu irmão, a conclusão de tudo que eu quero dizer a você, que você não se impressione com fenômenos, com sobrenaturais, com histerias, com transes, porque Deus é amor, e a verdadeira manifestação de Deus é o amor. A igreja de Corinto gostava bastante assim, eu também gosto, né? De dons espirituais, mas o apóstolo Paulo falou para eles: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, não adiantava nada. Eles estavam querendo dizer isso. Vocês gostam muito de dons espirituais. Você lê o contexto da história, você percebe que Paulo está falando. Mas você, quando é hora de ajudar, aí vocês vão lá para o alto do monte, interceder, repreender o espírito de pobreza, mas ajudar mesmo que é bom. O apóstolo Paulo disse: eu estou esperando desde o ano passado vocês ajudarem. Por isso o apóstolo Paulo diz: eu estou contando para vocês o que os irmãozinhos da Macedônia fizeram, para vocês verem se o que vocês sentem, se o amor que vocês têm é verdadeiro mesmo. O apóstolo Paulo está querendo dizer, é para vocês pensarem se essa manifestação toda que está acontecendo aqui, essa língua, inclusive a língua sem interpretação, se essa realmente é a manifestação real de Deus, porque o apóstolo Paulo está dizendo, a verdadeira manifestação é amor. Isso não há falsificação. Esse é o amor original de Deus. Essa é a nossa missão. A vontade de Deus se resume numa coisa só: que você ame a Deus e você ame o próximo. Que você se entregue a Deus e você se entregue ao próximo. Que você se dê a Deus e se você dê de você às outras pessoas. Feche seus olhos. Eu não puder colocar aquele playback da Habita, né? Os meus filhos, até o CD não saiu ainda, mas eu queria cantar uma música dos meus filhos que fala dessa glória. E eu espero que a glória de Deus se manifeste nesse lugar. Tua glória aqui, como
Olha o que o teu poder está fazendo aqui. Essa noite, esse lugar se torna um grande cesto de oferta. A sua vida entrega, esse fogo que purifica. Deus vai se manifestar através de você. Que Deus olhe através, Jesus olhe através dos seus olhos, ande nos seus pés. E você veja o mundo com os olhos do Senhor. E que Ele sinta, você sinta o que Ele sente. E a glória de Deus vai se manifestar aqui. Essa é a vontade de Deus. Essa é a nossa verdadeira missão. Amar Deus e amar as pessoas. Deus abençoe. Namastê. Até um dia que Deus permitir. Diga assim: glória a Jesus. Diga: maravilhoso é o Senhor. Fecha seus olhos. Diga: essa noite da entrega. Quero entregar a minha vida na tua mão. Diga: queima, Deus, com esse fogo amoroso do teu Espírito, tudo que contamina a minha mente, o meu coração, para que eu seja aceitável a Ti e manifesta a Tua glória nessa igreja. Manifesta a Tua glória na minha vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir e glorificar o Senhor.